De um lado, produtores agrícolas e madeireiros, do outro, o setor ambiental. Essa disputa, que parecia eterna, ganhou uma trégua e levou a uma série de propostas para a elaboração do novo Código Florestal. Desenvolvimento ou conservação? Esse dilema toma conta das discussões sobre a atualização do Código Florestal, que está há mais de 10 anos no Congresso Nacional. A demora na elaboração do projeto uniu quem sempre esteve em lados opostos. Durante 8 meses, entidades socioambientais e empresas ligadas ao setor de papel e celulose discutiram pontos em comum para ajudar na elaboração desse novo Código Florestal. Eles conseguiram chegar a 16 propostas de consenso. Destacam-se o pagamento pela preservação ambiental e a necessidade de recuperação das áreas que não poderiam ter sido desmatadas. Relatar serviços ambientais para toda a sociedade, é importante que o produtor rural também compreenda e também perceba esses benefícios e ele próprio seja um beneficiário da recuperação ou da proteção desses benefícios. O grupo também propõe a criação de um cadastro ambiental rural para monitorar a preservação da vegetação nativa e a punição para quem fez desmatamento ilegal. E defende uma espécie de anistia para quem cumpre o código atual, mas ficaria irregular com as eventuais mudanças, como, por exemplo, o aumento da área de proteção das florestas. O que foi feito no passado, quando então feito sob legislação diferente do novo código, seja respeitado, e são áreas que não vão nem ser multadas, nem áreas de demanda de recuperação ou compensação da reserva. As propostas já foram entregues ao Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário, além dos deputados que participam da comissão que elabora o Código Florestal. É fundamental que a gente não só proteja, mas, sobretudo, recupere as florestas nativas naquelas áreas onde criticamente é necessário recompor os serviços ambientais que a agricultura e que a sociedade depende. E o relator da reforma do Código Florestal no Congresso é o deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, que recebeu várias propostas e espera apresentar uma tentativa de consenso nos próximos dias. Uma ideia polêmica do deputado é derrubar a proibição de corte de mata nativa pelos próximos 5 anos. No Twitter, Aldo Rebelo escreveu a seguinte frase: aqui, a legislação florestal quer expulsar os agricultores das várzeas dos rios e fechar a fronteira agrícola. Comigo não, violão. É uma polêmica. Eu li o relatório do deputado, acho que o relatório contém questões importantes, até é muito bem escrito, que não é comum na Câmara, tendo em vista a formação intelectual dos deputados. Eu acho que é uma questão que mereceria muita discussão, inclusive nossa aqui, com bastante tempo, porque até que ponto é possível não fazer a oposição desenvolvimento e conservação, mas desenvolvimento com conservação, não mas com. E isso é fundamental. O Brasil virou uma potência agrícola. Aquilo que antes era carestia, não havia produtos agrícolas, a nossa cesta era muito cara. Hoje o Brasil é um dos países, né, em várias áreas, recordista mundial. Hoje a nossa cesta de produtos de primeira necessidade é muito barata. Agora, nós tivemos, portanto, êxito no campo agrícola que outros países não tiveram, sem reforma agrária, inclusive, algo que se não imaginava há 50 anos atrás. Porém, tudo isso teve problemas graves em relação ao meio ambiente, desmatamento, problemas com os rios, etc. Então, acho que tem de ser uma discussão buscando o bom senso. Agora, a gente não pode também exigir que uma lei ela retroaja. Não é possível retroagir uma lei sobre situações do passado. Agora, o encontro de uma solução que consiga atender o interesse da agricultura comercial e o interesse da defesa do meio ambiente é fundamental e cabe ao governo, junto com o Congresso Nacional e as entidades, chegarem a um acordo. Lembrando que serviço ambiental também dá dinheiro, dá lucro. Sim. Olha, o Código Florestal que existe hoje, ele é melhor do que esse que está sendo proposto pelo deputado. Que é uma alteração do Código Florestal, que, a meu ver, ele é uma versão piorada. Agora, o problema no país é fazer cumprir a lei. Eu sou testemunha de como que os madeireiros fazem para ludibriar. Corrompem os fiscais e passam com as toras de madeira nos seus caminhões, a hora que supostamente eles não estão no exercício da sua função no horário que deviam estar. Então, que seja qual for a lei, o objetivo maior é fazer cumprir a lei, infelizmente. Porque os corruptores são esses, os grandes proprietários, que fazem o que querem com a fiscalização.
Isso que tem que acabar. Isso é no caso da extração de madeira. Agora, no caso da agricultura, por exemplo, das várzeas, da produção de arroz, historicamente se produz arroz nas várzeas, né? Na China, no Vietnã, no Brasil, tal. Agora, estranha algum tipo de proibição que crie um obstáculo à produção de arroz nessas áreas. Por isso que é uma questão muito polêmica, que envolve questões técnicas. É necessário muita ponderação e a busca do bom senso e evitar soluções. Eu sempre temo muito quando há presença de ONGs estrangeiras. Não é ter nenhuma visão conspirativa da história, porém, há ONGs de países que são concorrentes do Brasil no mercado internacional e que exercem uma pressão muito forte aqui no Brasil. Não é, volto a dizer, aquela visão clássica de imperialismo, não penso nisso, mas é necessário um pouco de cuidado com a ação de algumas entidades estrangeiras no Brasil, não é só na Amazônia, mas nessa discussão especialmente. Vocês estão animados com o consenso aí? Esse consenso não dura muito. Em 28 de março de 1979, aconteceu o acidente nuclear na usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O mundo descobriu que a energia nuclear não era tão segura quanto parecia. O arquivo especial de hoje lembra que o alerta dado há 32 anos. O acidente na usina de 3 Mile Island foi provocado por falha humana e pelo mau estado do sistema técnico. A refrigeração falhou e o núcleo do reator derreteu, provocando vazamento de gases radioativos. No dia seguinte, um grupo de ecologistas mediu a radioatividade na cidade de Harrisburg. Sua intensidade era 8 vezes maior que a letal. Uma área de 16 quilômetros em volta da usina estava contaminada. Um operário morreu e foi declarado estado de emergência. Mas apenas 2 dias depois, o governo determinou que crianças em idade pré-escolar e mulheres grávidas deixassem a cidade de 15 mil habitantes. Em poucos dias, 140 mil pessoas abandonaram a região voluntariamente. E o Japão confirma vazamento de plutônio altamente radioativo no solo da usina nuclear de Fukushima. A contaminação da água do mar na região nordeste do Japão também está aumentando. Apesar da presença confirmada de plutônio, combustível utilizado em um dos reatores em mistura com urânio, os técnicos japoneses insistem em dizer que isto ainda não significa o aumento na margem de risco já reconhecida pelo governo. O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi compareceu pela primeira vez a um tribunal de Milão para responder à acusação de fraude fiscal envolvendo uma de suas empresas. Berlusconi é réu em outros processos por corrupção e por envolvimento sexual com uma jovem menor de idade. Mais de 100 pessoas morreram na explosão de uma fábrica de munições no sul do Iêmen. Grupos extremistas invadiram o local para roubar armamentos quando houve um incêndio seguido de explosão. A Anistia Internacional informa que a China continua na liderança entre os países que mais executam pessoas com base na pena de morte. A organização estima que mais de 1.000 pessoas foram executadas pelo governo chinês em 2010. Em seguida, aparecem Irã, Coreia do Norte, Iêmen, Estados Unidos, Arábia Saudita e Líbia. Chama a atenção de vocês, Estados Unidos, estarem aí no meio desses países que aplicam a pena de morte? Em péssima companhia, né? Está em péssima companhia, o que é assim não, que é uma coisa muito grave. Não, mas tem uma diferença. Nos Estados Unidos, cada estado pode fazer a sua legislação. Isso. Sim, alguns estados, né? E a maioria dos estados hoje já não tem mais a pena de morte. Acontece que nos Estados Unidos há um processo regular de julgamento. Se a pena de morte existe ou não, pelo menos o sujeito é defendido até a última instância. Até a possibilidade de clemência de última hora quando o sujeito está no corredor da Câmara de Gás, por exemplo. Agora, na China, não existe isso. Na China, os tribunais são manipulados. No Irã, os tribunais ficam à mercê do interesse dos ayatolás. Então, onde não há justiça, a coisa é muito mais grave. Por isso que os Estados Unidos, embora surpreenda, tem que fazer essa observação que lá existe um processo regular, com direito de defesa, essa coisa toda. E a informação do plutônio no solo lá de Fukushima? Ou seja, é muito pior do que se imaginava. Que as primeiras notícias... que já se falava lá no começo. Os físicos que devem... Não, mas está controlado tal. A situação é muito pior. A água está contaminada. Ou seja, e a gente não sabe onde isso vai acabar. Inclusive com as exportações japonesas, inclusive aqui para o Brasil, foram feitas até matérias tal, que consomem, na parte de alimentos, uma série de produtos japoneses. Isso é muito grave, porque ninguém vai saber de que província veio, de que região veio, né? Ou seja, a situação é muito mais grave e a gente não sabe onde isso vai terminar agora.
A seguir, Câmara rejeita novo pedido de licença médica para a deputada Jaqueline Roriz, acusada de envolvimento no mensalão do DEM. E mais, Sarkozy sofre nova derrota em eleições regionais na França.